Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar da mais recente queda de braço entre Executivo e Supremo Tribunal Federal, que tem levado alguns especialistas a falarem no risco de uma quebra institucional. Para comentar o assunto, nosso editor, Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Beth? Tudo tranquilo? Essa disputa entre Nem tão Supremo. tranquilo, né, Gustavo? Nem tão tranquilo, né? Lá em Brasília não, pelo menos, né? Pois é, Beth, essa disputa entre Supremo e Executivo, né, tem se acirrado cada vez mais. Ontem houve uma operação da Polícia Federal, que a gente até comentou, né, que investigou aí aliados do presidente, né, fez diligências em aliados, né, do presidente Jair Bolsonaro, que são acusados de espalhar fake news, né, alguns deputados, inclusive, que são ligados ao presidente e que tem aí sua grande força nas mídias sociais, deverão ser ouvidos. Aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essas diligências de ontem e criou toda essa mais uma polêmica, ele evitou, né, que houvesse diligências também nas casas dos deputados, mas tudo isso, sim, só acirrou os ânimos. Até o ministro Abraham Weintraub, né, que é um dos investigados no STF, por um outro problema, né, por ele ter xingado, né, pedido a prisão aí de membros do Supremo, entrou na história, né, o presidente e o advogado-geral da União pediu aí que ele fosse poupado de ser ouvido naquele inquérito que foi aberto por conta do vídeo da reunião de 22 de abril, e assim, tudo o que aconteceu ontem, né, classificaram aí como uma possível ruptura, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, deputado federal, falou que é uma possível ruptura entre o executivo e o judiciário. Tudo isso aumenta a polêmica entre o presidente, né, e o governo do presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, né, Beth? Sim, e vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro falou na live do Terça Livre, que é do Alan dos Santos, que foi um dos alvos da operação da PF, né, Gustavo? O Santos, que foi um dos que sofreram diligências ontem na sua residência em Brasília. Além deles, foram alguns empresários, né, que são apontados aí suspeitos, de financiar toda essa rede, né, que se batizou aí de Gabinete do Ódio, que seria comandada aí dentro do Palácio do Planalto, enfim. E aí tudo isso virou uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E é bom lembrar, Beth, pouca gente lembra que esse inquérito das fake news, foi aberto em março do ano passado pelo próprio Dias Toffoli, o presidente do Supremo, que está afastado agora por questões médicas, né? Ele abriu esse inquérito por ofício, assim, sem ser provocado, sem ser provocado por nenhuma outra instituição ou fato. Só havia as denúncias de ameaças que continuaram desde então contra representantes do Supremo, e por isso o ministro Dias Toffoli decidiu abrir esse inquérito. Inclusive, ele foi muito contestado na época por abrir esse inquérito com uma decisão própria, porque os ministros do Supremo estavam sendo ameaçados sem haver uma provocação nenhuma. Ou seja, um inquérito que já poderia ter nascido já meio complicado, né, sem uma justificativa, acabou se avolumando, assim, ganhando corpo diante de tantas trocas de acusações aí nas redes sociais, né, Beth? É. E vamos lembrar, né, Gustavo, que o Brasil deve ser o único país do mundo e que neste momento de pandemia o assunto coronavírus não ganha as manchetes, né? É uma pena E o isso. Brasil, Beth, Brasil lembrando que vem batendo recordes seguidos aí de mortes diárias e de casos Sim. diários, recordes mundiais, né, de mortes e casos diários de coronavírus. E pelo jeito esse assunto que é o fundamental, que é o que mais importa, que é a vida das pessoas, acaba ficando em segundo plano. Exatamente, Gustavo. Então tá. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que hoje está fazendo a nossa ponte. E você continua acompanhando este e outros embrólios aqui no Broadcast Político.